E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que assim nasceste cego? E respondeu Jesus: nem ele pecou, e nem os seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, com a saliva fez barro, untou com o barro os olhos do cego, e disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Será que você pode se assentar glorificando a Deus com as palmas nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Uma palavra talvez do conhecimento de quase todos, que hoje nós vamos aprender e tirar aqui algumas lições para nosso crescimento na presença do Senhor. Diz a Bíblia que certa feita estava Jesus juntamente com os seus discípulos, e como lemos aqui logo no começo da passagem deste cego, eles avistam um cego ali pedindo esmola. E os discípulos prontamente eles vão questionar Jesus o motivo pelo qual aquele homem tinha aquela doença, aquela enfermidade. E eles vão falar para Jesus: Rabi, ou Senhor, quem pecou para que assim esse homem estivesse, para que ele fosse acometido dessa enfermidade, dessa doença? Foi ele ou foi os seus pais? E Jesus prontamente ele vai responder: nem a primeira e nem a segunda opção. Jesus ele entra para os seus discípulos com a terceira alternativa: nem ele e nem os seus pais, mas ele assim nasceu para que a partir da vida dele o nome do Senhor fosse glorificado. E interessante que naquela época, todo aquele, quanto era cometido de uma enfermidade, e sendo ainda mais uma enfermidade desde o seu nascimento, eles acreditavam, era o costume judaico acreditar, que aquela enfermidade se deu por conta de um pecado, seja daquela pessoa ou de seus antepassados. Então, a partir do momento que qualquer pessoa identificava alguém com uma enfermidade, logo se pensava que aquela pessoa era pecadora ou havia adquirido uma maldição hereditária dos seus antepassados. Só que aqui neste caso, Jesus ele vai se deparar com a vida de um cego. Diz a minha Bíblia que esse cego, ele não ficou cego depois de alguns anos de vida, mas ele nasceu cego. E essa é a diferença de algumas lições que eu quero trazer hoje através dessa palavra para a nossa vida. Há alguns cegos na Bíblia que Jesus ele vai curar, mas este, se não me falha a memória, é o único cego a qual a Bíblia relata que este é cego desde o seu nascimento. E aqui nós vamos explanar algumas questões para nossas vidas nessa noite de hoje. Diz a Bíblia que Jesus, como nós já comentamos aqui, para que aquela enfermidade estivesse sobre aquele homem, mas sim para que a glória de Deus fosse manifesta na vida dele. E agora eu já entendo que todas as vezes que alguém se depara com uma pessoa, e às vezes nós também nos enquadramos nesse tipo de pessoas, como os discípulos estavam neste cenário, neste acontecimento. Nós às vezes nos enquadramos quando olhamos para alguém, nós conseguimos identificar de prontidão uma deficiência, um problema,
Mas Jesus aqui, ele já está ensinando a nós, assim como ele ensinou os seus discípulos, que diz a Bíblia que ele viu um homem. Enquanto os discípulos questionavam sobre uma enfermidade ou sobre o pecado, se eram dos seus pais ou se eram daquele homem, a Bíblia diz que Jesus viu um homem. Aqui eu já quero abrir um parênteses para dizer para mim e para a sua vida que nós possamos aprender nessa noite a olhar com o olhar de Jesus, não olhando para a enfermidade, não olhando para o problema, mas sim olhando como Jesus veria. Os discípulos estão vendo um problema, os discípulos estão vendo um pecado, mas Jesus viu um homem. Talvez você olhe para alguém da sua parentela, para um amigo, para alguém que seja próximo de você. Talvez você só olhe o problema, só olhe a dificuldade, só olhe o impedimento, mas hoje o Espírito Santo está dizendo: veja como Jesus vê. Jesus não viu alguém que estava pedindo esmola. Jesus não viu aquele que era pecador. Jesus não viu aquele que adquiriu uma maldição hereditária. Jesus viu um homem. Primeiro, Jesus, ele vai ver quem você é e não aquilo que você tem. O homem costuma nos identificar e nos caracterizar por aquilo que eles veem que nós temos, ou o estado a qual nós nos encontramos. Mas Jesus, ele nos vê por quem nós somos. E hoje o Espírito Santo trouxe pessoas aqui neste lugar, e direcionado por essa palavra eu quero dizer: você não é aquilo que os outros falam, você não é aquilo que você tem, mas Jesus está dizendo: você é aquilo que eu disse que você é. Louvado seja Deus. Jesus vê o homem. E interessante que esse homem, ele não clama por um milagre. Ele simplesmente está naquele lugar, e Jesus, não por acaso, está passando ali. Sem clamar, Jesus, ele virou alvo de um comentário, ele virou alvo de um questionamento. Sem clamar por milagre, ele vai receber algo que nem ele pediu. Nem ele pediu, mas ele vai receber. Jesus chega até o homem. Diz a Bíblia que Jesus vai cuspir na terra e vai formar um barro. Algumas traduções vão dizer lodo, outras vão dizer barro. E ele vai untar os olhos deste homem e vai falar para ele: vai no tanque de Siloé e lava-te. Era dia de sábado quando isso aconteceu. E segundo os costumes, se guardava o sábado e ninguém podia trabalhar. E o simples fato de cuspir no chão e fazer barro era como se ele já estivesse trabalhando. Jesus, ele não veio a este mundo para descumprir a lei. Ele veio para cumprir e cumpriu. Mas ele veio para quebrar os protocolos que eles enxertavam na lei, cujo estes mesmos, nem eles que acreditavam, eram capazes de cumprir. E agora Jesus, ele vai cuspir na terra, saliva com barro, ele vai amassar e vai untar os olhos daquele homem. E vai dar para esse homem um caminho para ele trilhar. Quando ele cospe e faz o barro, rapidamente a minha memória já se remete lá no princípio, quando a Trindade forma o homem do pó da terra. O questionamento dos discípulos era: essa enfermidade se deu por conta de maldição, por conta de pecado? Foi ele ou foi os seus pais? Jesus disse: assim ele veio para a glória de Deus. E agora Jesus está cuspindo, fazendo barro, voltando às origens, para dizer, através deste milagre, através dessa atitude de amassar o barro: eu estou voltando à origem. E eu estou formando de novo aquilo que foi moldado, mas porém não estava bem formado.
Agora Jesus está moldando o barro de novo. E aquilo que antes não tinha, que era a visão, Jesus agora está formando novamente e untando os olhos do cego. E o cego está quieto. A minha Bíblia não diz momento algum que ele falou nada. Agora Jesus vai falar para ele: vai no tanque de Siloé. Não é qualquer lugar que você vai. Você não vai na bacia da casa de fulana de tal, não. Você não vai naquele poço tal, não. Você vai no tanque de Siloé. A Bíblia vai dizer que Siloé significa o enviado. É lá que você vai e você vai se lavar. Imagina comigo. Você acha que aquele homem era a primeira pessoa a estar naquele tanque de Siloé? Você acha que ele era a primeira pessoa a usufruir daquela água, daquele tanque, por nome de Siloé? Não, ele não era. Só que muitos dos que se lavavam no mesmo tanque que ele estava indo, não obtiveram nenhuma transformação, porque eles não estavam debaixo da direção daquele que enviou o cego. E eu acho interessante que no momento que Jesus, ele coloca o barro nos olhos do cego, ele só vai dar uma direção para ele. E a minha Bíblia vai dizer que ele vai. E sabe por que muitas das vezes nós queremos ser tocados, queremos ser curados pelo Senhor Jesus, mas os anos passam, os dias passam, e nós não conseguimos ver a nossa cura, o nosso milagre, aquilo que temos buscado da parte do Senhor? Porque o Senhor até te toca, o Senhor ele até me toca, o Senhor ele até traz de novo a origem. Ele coloca o lodo, ele coloca barro nos meus e nos teus olhos. Só que quando o Senhor ele me dá uma direção, eu fico parado. Agora eu imagino aquele homem que, além de ser cego, que já era uma grande dificuldade para ele, além de cego, agora ele está sujo, com barro nos olhos. Quem sabe aquele homem começa devagarzinho, caminhando em direção ao tanque de Siloé. Talvez ninguém ajudou ele a chegar lá, mas alguém talvez olhou e disse: ei, além de cego está sujo. Quem sabe alguém chegou e bateu no ombro dele e falou assim: ô cego, eu não sei se você consegue perceber, mas você está sujo de barro. E aqui eu quero entrar no lugar desse cego. Eu imagino alguém falando para mim: ei, você está sujo. Talvez a resposta dele foi: o mesmo que colocou o barro também deu direção de onde tem água. Jesus ele não vai tocar na minha e na sua enfermidade para que nós possamos ficar parados, estagnados no mesmo lugar. O Senhor tinha um propósito para a vida daquele homem, e o propósito era para a glória de Deus. Para a glória de Deus não é ficar parado no mesmo lugar. Para a glória de Deus não é ficar incomodado com o barro nos olhos e não fazer nada. Para a glória de Deus é confiar naquele que deu a direção e seguir em direção a ela. Seguir em direção a ela, mesmo sem ter a certeza daquilo que vai acontecer depois. A obediência, aqui a obediência e a confiança deste homem já ordenam a bênção. A partir do momento que ele acredita num homem a qual ele nunca viu, não sabia quem era, mas que colocou barro nos seus olhos e falou: vai, lava-te. Só falou para lavar, não falou que ia voltar vendo. Quem sabe do voltar vendo é eu e você que já conhece a história. Mas se coloque no lugar deste homem, sendo agora apontado por estar com os olhos cheios de barro, mas está caminhando rumo ao tanque. E o caminho que ele toma é o caminho e a direção que Jesus deu. Às vezes nós sentimos o toque de Jesus, mas queremos caminhar na nossa própria vontade.
com direção aos lugares que nós queremos trilhar, nos caminhos que nós queremos trilhar. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: se você não está indo em direção ao tanque de Siloé, você não está no caminho do milagre, você está pegando atalhos. E quantos atalhos pessoas pegam e quebram a cara, e acham que estão na direção de Deus, mas não estão, porque os atalhos são mais fáceis, os atalhos são mais curtos, tem menos dificuldade no meio do caminho. Sabe o que eu me lembro agora? Daquela mulher samaritana que procurava um horário propício para tirar água do poço. Sabe por quê? Ela não queria ser vista, ela queria poupar os apontamentos. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos e irmãs? É que nós queremos ser curados, mas nós não queremos deixar Jesus colocar o lodo nos nossos olhos. Sabe por quê? Porque a lama vai evidenciar aonde está o meu e teu pecado. Deixa o Senhor expor o teu pecado hoje, porque eu nunca vi o Senhor curar uma ferida se antes ela não estiver exposta. Você já viu alguém ir no médico e ficar esperando assim, ó? O médico com a bola de cristal vai adivinhar o que eu tenho? Não. Você precisa expor o seu problema. Aquela mulher chegou no lugar onde Jesus estava e ficou escondida. Jesus começando a pregar, uma multidão ouvindo, e de repente Jesus fala assim: vem para o meio. Vem para o meio. E Jesus cura. Sabe qual é o meu e o teu problema? É que nós queremos ser curados sem antes ser exposto. Aí nós colocamos o remédio naquela ferida e tapamos ela, e escondemos. Mas hoje Jesus está dizendo: eu vou colocar lodo na tua ferida. Hoje eu vou expor a tua enfermidade. Mas quando alguém te apontar e falar: lá, ó, coitado, tá sujo, eu já até sei aonde que está a enfermidade dele. Agora eu sei aonde que é o pecado. Agora eu sei, o problema dele é nos olhos. Sabe qual vai ser a minha e a sua resposta? O mesmo que expôs também deu direção de aonde eu vou me lavar. Diz a minha Bíblia que ele vai e se lava no tanque de Siloé. Ele se lava e ele volta vendo. Aí eu te pergunto: quem foi que curou? Foi Jesus? Foi o barro que Jesus colocou? Ou foi a água do tanque? Pode responder, irmão, sem medo. Você acha que foi Jesus que curou ele? Foi o barro? Ou foi a água do tanque? Foi Jesus. Foi Jesus que curou ele. Se Jesus o curou, quando ele coloca o lodo, o barro, nos olhos daquele homem, a partir do toque, ele já estava curado. Deixa eu mastigar para você dar um glória melhor. Quando Jesus toca, colocando o barro, aquele homem já estava curado. Já estava curado. Só que ele não estava vendo. Por quê? Porque tinha um lodo que atrapalhava, tinha o barro que atrapalhava. E quando ele se lava, ele se dá conta que está curado. Sabe o que eu tenho para te dizer nessa noite? A parte de Jesus ele já fez. É necessário que eu e você façamos a nossa. Ele já tocou, ele já colocou o barro, ele já expôs a ferida. Agora é hora de eu e você caminharmos em direção para se lavar. Ele só se deu conta que ele estava curado quando ele se lavou. E às vezes nós deixamos de receber o nosso milagre porque nós estamos ficando só com a parte que Jesus faz. Nós queremos fazer nada. 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 Jesus já fez a parte dele, agora ele está esperando. E aí? Você vai continuar parado? Porque o propósito de cura não é para você ficar parado. O propósito de cura é para a glória de Deus. É para que você testifique do poder de Deus. É para que você seja testemunha de quem te curou.
Vai ficar parado ou vai caminhar em direção ao tanque? Eu já te curei, só que você não aceita se lavar. Eu já te curei, eu já te toquei, eu já te dei uma direção, só que você quer caminhar na direção que você tem traçado para a sua vida, e não na direção que eu te dei. A Bíblia vai dizer assim: vinde a mim, todos que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Até o momento que aquele homem não tem um encontro com Jesus, ele ainda está no estar dele, criatura, na vontade dele. Só que a minha Bíblia também vai dizer que aquele que está em mim, nova criatura é. E esse nova criatura precisa glorificar os feitos do Senhor. Agora eu te pergunto, e o que isso tem a ver com a história? Se você está nele e não está glorificando o nome do Senhor, talvez você ainda esteja em si, nas suas vontades, nos seus caminhos, nas suas atitudes. Mas aquele que está em mim, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Não tem como viver o novo se você não está nele. Não tem como viver o novo, traçar novos caminhos, novas rotas, novidade de vida, se você ainda está nas suas vontades, traçando os teus caminhos. E a Bíblia vai dizer que ele volta vendo. E quando ele volta vendo, mais uma vez, ele vai ser alvo de um questionário. Vai causar um alvoroço ali no meio dos fariseus. Só que agora aquele homem, ele está vendo. E ele sabe que quem o curou é Jesus. Ele não conhece, mas ele sabe que é Jesus. Ele sabe que quem o curou foi Jesus. Ele não viu Jesus, mas ele sabe que é Jesus. Você vê Jesus, você sente Jesus, mas você não testifica dos feitos do Senhor. Como o Senhor pode ser glorificado nas nossas vidas se nós não testificarmos os feitos dele? E agora, os fariseus começam a questionar: que homem é este que faz barro, coloca nos olhos de um cego e agora o cego vê? Mas agora hoje é sábado, não se pode fazer isso, não se pode amassar barro, não se pode curar. Que homem é este? E a resposta do homem vai ser: eu não sei. Eu sei que o nome dele é Jesus. Eu sei que eu estava no mesmo lugar, no mesmo jeito, na mesma vida, no mesmo cotidiano, na mesma miséria, na mesmice. Mas de repente, ele fez o barro, colocou nos meus olhos, me deu uma direção e falou: vai e te lava. E eu fui na direção que ele me deu, do jeitinho que ele falou, confiando na palavra dele, debaixo da palavra dele, na direção dele. E eu me lavei no lugar que ele me enfiou, e eu voltei vendo. E se é pecador, eu não sei. Eu não sei. Eu sei que eu estou vendo. Aí o decorrer da história, vão mandar chamar os pais dele. E os pais dele não quer se envolver nesse conflito. Porque entenda uma coisa: às vezes nós estamos numa situação de miséria, de fracasso total, e ninguém está nos vendo. Aqueles que nos veem só sabem apontar o nosso problema, a nossa deficiência, a nossa dificuldade. Mas a partir do momento que Jesus faz algo na nossa vida, e nós começamos a testificar, nós vamos começar a perder algumas coisas.
Nós vamos começar primeiro a ser alvo de questionamento. Nós vamos causar certos conflitos, certos confrontos ali, no meio daqueles que não querem ver Deus sendo glorificado. E às vezes os próprios da nossa parentela, os de pertinho de nós, não vão nem querer se envolver nessa história. Mas diz a palavra do Senhor que ele estava no lugar. E no meio de todo esse questionamento, depois de um longo conflito, desse alvoroço todo, ele não sabia mais o que fazer. Mas antes que alguém fizesse algo com ele, aparece Jesus, aquele que untou os olhos do cego. Jesus aparece e se apresenta a ele como tal que havia o curado, e pergunta para ele: você crê? E ele diz: creio. Creio. Ei, querido, eu não sei quantas são as afrontas que têm vindo sobre a sua vida, mas eu quero te dizer: fale somente os feitos do Senhor sobre a sua vida, nada mais e nada menos. Não entra para confronto com quem não entende de milagres. Não entra para confronto com quem não conhece Jesus de verdade. Não entra no confronto de quem não sabe ouvir a voz de Deus. Não entra no confronto de quem não segue nem sequer a direção que Ele dá. Porque isso aí é fariseu. Não estavam nem se importando de se alegrar, Robinho, com aquele homem, por aquele milagre, por aquela cura. Eles só queriam saber quem é esse? Quem é esse que dia de sábado trabalhando, curando, fazendo barro dia de sábado? Quem é este? Quem é este? Enquanto alguém estava glorificando ao Senhor, porque desde o seu nascimento ele não enxergava. Deixa eu dizer algo para a sua vida. Ninguém sabe há quanto tempo você tem travado batalhas na sua vida. Há quanto tempo você tem se deparado com frustrações na sua vida. Há quanto tempo você está estagnado num lugar só, porque Jesus ainda não abriu seus olhos. Mas quando Ele te tocar, alguém vai questionar: quem é Ele? Quem é ela? Não se envergonhe, porque a resposta daquele homem foi: alguém olhou e disse: não parece aquele cego? Parece com ele. Será que é ele? Eu disse: sou eu mesmo. Sou eu mesmo que era cego e agora vejo. E como que foi isso? Aí ele começa a testificar: veio um homem por nome de Jesus. Eu não conheço, só sei o seu nome. E o seu nome para mim basta. O nome dele para mim bastou para eu seguir a direção e confiar naquilo que ele me mandou fazer. Você vai começar a perder algumas coisas, mas não queira se justificar, porque no momento certo Ele vai se apresentar em teu favor. E sabe do que eu me lembro também? Estava ouvindo essa ministração e agora o Espírito Santo me fez recordar. Certa feita, um homem por nome de Jó teve todas as áreas da sua vida tocada pelo próprio Satanás, debaixo da permissão de Deus. E no momento mais crítico da sua história, depois de ter perdido tudo que ele possuía, ele estava ali num verdadeiro caos. E agora Satanás querendo todo o mérito para ele, para se vangloriar do fracasso desse homem. Jó vai dizer, alguém querendo dizer que Jó não tem ninguém mais. Ele não tem filhos, ele não tem bens, ele não tem nem sequer saúde, ele não tem mais a mulher que o abandonou. E agora Satanás está pronto para dizer que Jó não tem mais nada. Mas Jó vai se levantar e vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. E quando está todo mundo questionando o porquê da prova de Jó, ele vai dizer: e por mim se levantará. E por mim se levantará. Então sabe qual que é o problema? Nós temos que parar de ficar tentando nos justificar. Para quem é fariseu e não entende dos feitos do Senhor, para de entrar nesse conflito de querer debater sobre os feitos do Senhor sobre a sua vida. É momento de você confiar e esperar o momento dele entrar e se prontificar a se justificar por você. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. A Eloá já prepara o louvor. Cadê a Eloá? Chama ela lá.
Chama ela lá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As pessoas não entendem. E nem precisam entender, porque o milagre que se explica, ele não é milagre. O milagre de Deus, ele não se explica. Não se entende. Só se vive. Mas se vive debaixo de obediência. E eu estava orando ontem à noite. E o Senhor falava comigo acerca de pessoas que estão estagnadas no mesmo lugar. Que não conseguem romper para cumprir um propósito. E hoje o Senhor precisa de um toque. Precisa dar um toque. Ele vai dar um toque, só um toque hoje. Na vida dessas pessoas. Porque não é só você receber o milagre de Jesus. Você precisa testificar. E ninguém testifica, ninguém vive milagre parado no mesmo lugar. É necessário que você se movimente em rumo ao propósito que Deus tem para a sua vida. E se essa palavra falou com você, eu quero te convidar a vir aqui na frente nessa noite. Talvez você não tenha coragem de vir até aqui, mas aqui o altar é o lugar da bênção. Ei, aquele homem, para obter milagre, ele teve que dar um passo em direção ao lugar que ele nem sabia se conseguiria chegar. Detalhe, com os olhos tapados. Aí eu e você que enxergamos, não queremos vir aqui na frente, por quê? Sabe por que a gente às vezes não vem à frente para receber a nossa bênção? Porque nós temos vergonha de expor. Expor para o Senhor. Nós ficamos pensando naquilo que os outros vão achar. Se aquele homem tivesse preocupado com aquilo que as pessoas iriam achar do fato dele estar caminhando ali, passando vergonha, cheio de barro nos olhos, ele não tinha nem chegado no lugar do milagre. Então eu quero te convidar essa noite, você que essa palavra falou com você hoje, o Senhor precisa tocar sobre a sua vida. Para que os olhos espirituais venham se abrir. Sabe por quê, irmãos? Há enfermidades na nossa vida que nós adquirimos com o passar do tempo. Mas há enfermidades espirituais, eu quero dizer, né? Espirituais. Que nós carregamos desde que nós nascemos. E hoje é a noite que o Senhor te trouxe aqui neste lugar, que Ele quer arrancar essa enfermidade da sua vida. Porque enquanto Ele não arrancar, enquanto você não deixar Ele expor e arrancar essa enfermidade na sua vida, seus olhos não serão abertos para cumprir o propósito que vai glorificar o nome do Senhor através da sua vida. Deixa o Senhor expor hoje a sua enfermidade. E a maior enfermidade não era do homem que não via fisicamente, mas sim dos fariseus que vendo não conseguiam contemplar a grandeza e o poder de Deus. Você é perfeito fisicamente, mas ainda não consegue contemplar o chamado do Senhor sobre a sua vida, porque você não tem coragem de expor para Ele aonde está o seu problema, porque tem vergonha de expor. E hoje o Senhor está te convidando nessa noite, não tenha vergonha. Não tenha vergonha, porque hoje eu vou expor o teu milagre. Hoje eu vou expor a tua deficiência. Mas amanhã, depois de se lavar no tanque, você vai voltar vendo. Hoje você está sendo exposto, amanhã através de você eu estou sendo glorificado. Então vale a pena ser exposto hoje, para que Deus seja glorificado na nossa vida no dia de amanhã. Amém? Antes da Eloá louvar, estava de joelhos dobrados ontem à noite. E falando para o Senhor que eu preparei muitas coisas, eu não conseguia, até ontem eu não conseguia nem esboçar essa mensagem. E eu falei para o Senhor, eu preparei tantas coisas, mas tudo vem debaixo da sua direção. E eu falei, eu sei que o Senhor vai falar com vidas específicas naquele lugar. Cada um pega a sua partezinha do bolo, mas o Senhor vai falar de forma tão forte, com vidas em específicos. E quando eu dobrei os meus joelhos, o Senhor me mostrava em visão a vida de uma pessoa. E eu tenho muito temor de Deus. Eu falei, Senhor, se essa pessoa estiver lá, eu vou entregar algo, isso que o Senhor me falou dela. Só que eu quero fazer prova de Ti. Eu quero fazer uma prova de Ti. Ela vai estar de jaqueta, ela vai estar assim e assim. E aí o culto começou. E eu não vi. Depois que o Ministério de Louvor cantou, e eu fui embaixo e subi. O Espírito Santo me mostrou.
Vem aqui, ô Moniquele. Aleluia. Eu não vou entregar para você como se fosse Deus, nem colocando, né, na conta de Deus, aquilo que o meu esposo te entregou. Porque eu sei o que ele te entregou. Então, se eu falasse as mesmas coisas, seria de mim. Mas na noite de ontem, enquanto eu orava ao Senhor,